hoje nós vamos para o segundo ponto do Sínodo de Dort e fala sobre um tema que é central e é muito mal visto pelas outras tradições, que é a expiação limitada. Esse conceito trata da obra redentora de Jesus na cruz e por quem ele realmente morreu. É um tema bem polêmico, mas que traz uma clareza profunda quando olhamos para as Escrituras e para o restante do ensino dentro desse sínodo. Mas vamos lá, vamos por partes, como eu gosto sempre de fazer. Primeiro, o que é a expiação limitada? A doutrina da expiação limitada afirma que na cruz Jesus morreu especificamente pelos eleitos, ou seja, por aqueles que Deus escolheu para salvar desde a eternidade. Não significa que o sacrifício de Cristo foi insuficiente para salvar outros, mas que o propósito da sua morte foi efetivamente aplicado apenas aos eleitos. Segundo o Sínodo de Dort, a morte de Jesus Cristo ela foi suficiente para salvar o mundo todo, mas foi intencionada para assegurar e garantir a salvação de um grupo específico, o grupo dos escolhidos. Textos da Bíblia que embasam a expiação limitada, nós temos alguns, como por exemplo João 10, 14 e 15, onde Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, assim como o Pai conhece, ele conhece o Pai. E ele diz que ele dá vida pelas ovelhas. E aqui Jesus é claro ao dizer que ele dá vida por suas ovelhas, um grupo específico. Lá em Efésios 5, 25, lemos: maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, de novo, aparece como se entregando para uma pessoa específica, um grupo de pessoas específicos, nesse caso, a igreja, aquele que ele amou, o povo que ele escolheu. Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz um filho e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo anuncia que Jesus salvará um grupo específico, o seu povo, indicando essa especificação de alvo com relação à salvação por meio da cruz e da morte de Cristo. Eu passei por cima, mas é importante definir o que essa doutrina não defende. É importante entender que a expiação limitada não defende, de novo, que o sacrifício de Cristo é insuficiente. Às vezes as pessoas entendem errado, achando que essa doutrina diminui o valor da morte de Cristo. Não é o que acontece aqui. Cristo é poderoso para salvar qualquer pecador, mas o propósito de Deus na cruz foi atingir e salvar efetivamente os eleitos. A doutrina também não nega o amor de Deus pelo mundo, que nós vemos lá na célebre passagem de João 3,16, que lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor é manifestado de forma especial e eficaz justamente nos eleitos. A expiação, porém, refuta a ideia de que Jesus morreu por todos os homens, mas que a eficácia da sua morte depende da decisão humana, que é o que geralmente se acredita. Segundo essa visão, Cristo teria morrido por todas as pessoas, mas a aplicação da salvação depende do livre-arbítrio do homem. O problema com essa interpretação é que ela coloca a decisão final da salvação na mão do ser humano, enquanto a Bíblia ensina que a salvação é uma obra inteiramente de Deus para o ser humano, desde a eleição até a glorificação, conforme você vai ler lá em Romanos 8, por exemplo. A doutrina da expiação limitada defende que o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo para aqueles a quem ele foi destinado, sem depender de mérito ou decisão humana. Ou por acaso nós poderíamos sugerir que a decisão humana, o poder de escolha do ser humano, tem mais poder que o sacrifício de Deus, que o sangue de Deus derramado na cruz. Por isso, o que nós podemos entender é que a expiação limitada nos ensina que a obra de Cristo foi eficaz, cumpriu exatamente o que Deus planejou e não falhou em nenhum dos seus pontos, que é justamente a salvação de cada um dos eleitos. Ele não apenas tornou possível a salvação, como ele realmente garantiu ela para o seu povo. Isso traz confiança e uma segurança para os cristãos, sabendo que a sua salvação está segura, não em si mesmo, não na sua decisão, mas na obra e no sacrifício de Jesus Cristo.